Hoje vou mostrar 7 maneiras de estimular suas células-tronco sem precisar ir a uma clínica, passar por qualquer procedimento cirúrgico ou gastar milhares e milhares de dólares. Uma célula-tronco, uma espécie de célula-reserva, pode transformar-se em diversas coisas necessárias. Eles estão usando isso agora para regenerar a fibrose, o que permite que a função do músculo cardíaco melhore em 30%. Eles podem fazer a mesma coisa com a fibrose hepática e danificar as células cerebrais. Eles estão obtendo ótimos resultados, estimulando nova cartilagem na sua articulação. Algumas pessoas o usam para doenças autoimunes como a EM e também para ajudar a rejuvenescer as células da pele, deixando-a jovem novamente. Também há células-tronco para câncer. É muito importante entender como manter essa população de células-tronco no nível mais alto. Vamos começar com o número 1, o jejum. Especificamente jejum prolongado. Se você puder jejuar por 72 horas, o que equivale a 3 dias, você pode de maneira significativa estimular certas células-tronco, principalmente as do trato gastrointestinal, do cérebro e do sistema imunológico. Quando você está em jejum, você não come nada, apenas bebe água e basicamente limpa tudo do seu sistema digestivo. E como não há alimento disponível para as células, elas começam a sobreviver melhor, e essas células-tronco começam a reparar danos no trato digestivo. E a outra coisa que acontece quando você está em jejum é que seu corpo pega o tecido danificado, recicla e transforma em novo tecido. O jejum intermitente também é importante. Claro, não será tão potente quanto jejuar por mais tempo. Número 2, exercício. O exercício estimula as células-tronco dos músculos e do cérebro. Este é um exercício mais intenso. É mais difícil. Você está usando todo o seu corpo de forma funcional para criar muito esforço ou intensidade. E o estímulo mais potente da célula-tronco quando você se exercita é a intensidade. Se você puder fazer um exercício intenso, de curta duração, mais células-tronco, você vai estimular. Quando você se exercita, você também estimula algo chamado BDNF, fator neurotrófico de estímulo cerebral. Isso é como um milagre para o cérebro. Ela permite que você crie novas células nervosas ou células cerebrais. As outras células-tronco que você vai desenvolver quando se exercita são as células-tronco que ajudam a preparar a camada interna das artérias, chamada camada endotelial. Essa é a camada que fica danificada e então a pessoa desenvolve uma artéria obstruída ou inflamação. Adivinha? Tanto o jejum quanto o exercício reduzem a inflamação. Isso pode influenciar indiretamente suas células-tronco. À medida que envelhecemos, as células-tronco diminuem. O exercício preservará isso até certo ponto. Número 3. Sono profundo e de qualidade. Quando você dorme, você aumenta a melatonina. A melatonina aumenta as células-tronco do seu cérebro. Claro, o oposto disso, quando você tem insônia, isso pode inibir suas células-tronco. O estresse inibe as células-tronco. Um sono de qualidade pode reduzir o estresse por cortisol, o que pode indiretamente aumentar as células-tronco. E o sono profundo também aumentará as células-tronco do seu sistema imunológico. E é provavelmente por isso que, quando alguém está doente, dorme mais, porque isso permite que o corpo fortaleça as células-tronco. Por fim, em relação ao sono, um ciclo de sono de qualidade pode melhorar as células-tronco que auxiliam o sistema cardiovascular, especificamente o próprio músculo cardíaco. O coração bate 24 horas por dia. Precisa de descanso em algum momento. Bem, ele continua batendo mesmo quando você dorme, mas com um sono de qualidade realmente boa, você pode pelo menos desenvolver mais células-tronco para ajudar a rejuvenescer o próprio tecido cardíaco. E é interessante que pessoas que têm insônia têm maior risco de sofrer ataques cardíacos. Uma boa noite de sono pode ajudar o coração. Número 4. Chá verde. Especificamente um certo fitonutriente chamado EGCG. O chá verde contém um anti-inflamatório químico. O chá verde, que é um chá muito popular no mundo todo, tem o potencial de aumentar as células-tronco do seu cérebro e do seu fígado. E além disso, pode diminuir as células-tronco cancerígenas, o que é uma coisa boa. Número 5. Ácidos graxos ômega 3. Seriam os óleos de peixe, o óleo de fígado de bacalhau. Pessoas sabem, o óleo de peixe é anti-inflamatório. Então já sabemos que a redução da inflamação pode aumentar as células-tronco. Mas o ômega 3 tem a capacidade de aumentar as células-tronco dos ossos, cartilagem, cérebro e pele. Número 6. Vitamina B no sol. Tanto o sol quanto principalmente a vitamina D aumentam as células-tronco.
E pessoas com deficiência de vitamina D terão problemas com células-tronco. E outra função interessante da vitamina D é ajudar a manter as células-tronco do sangue que estão envolvidas no sistema imunológico. A vitamina D aumenta a formação de novas células imunológicas. A vitamina D também previne o esgotamento das células-tronco, especificamente do cérebro, do sistema imunológico e dos músculos. A vitamina D pode ajudar a vida a ser mais longa por outra possibilidade. Então, número 7, terapia fria. Estou falando de imersão em água fria, ou até mesmo de um banho frio, mas estar no frio estimula as células-tronco de gordura marrom, o que tem muito a ver com o reparo muscular, diminuindo a inflamação, ajudando a sustentar as mitocôndrias com mais fluxo sanguíneo em geral, o que traz mais nutrição às células-tronco, além de aumentar a produção de uma proteína muito específica. Já falei sobre isso, BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Este é o crescimento milagroso do cérebro. E é bem louco, porque toda vez que faço a imersão fria, sinto que meu cérebro está funcionando muito melhor. Eu pessoalmente já passei por isso. É bem incrível que o frio ajude a melhorar sua função cognitiva e seu humor. Mencionei algumas coisas que destroem as células-tronco. Inflamação, estresse, falta de sono, junk food é outra coisa, álcool, fumo, poluição, qualquer inflamação crônica. O último ponto que quero abordar é essa célula-tronco cancerígena. As células-tronco do câncer agem de forma muito semelhante a certos tipos de bactérias que não precisam de oxigênio. Uma maneira de diminuir as células-tronco do câncer é inundar o corpo com oxigênio. E é por isso que o exercício é tão importante. É por isso que a terapia hiperbárica diminui certos tipos de câncer. Porque você entra nesse tanque e injeta oxigênio no seu corpo. Devido ao que o oxigênio faz à natureza de uma célula-tronco cancerígena, adicionar mais oxigênio irá destruí-la. E se compararmos essas células às células cancerígenas, temos uma diferença muito única em relação aos genes que protegem contra a desidratação. Nossas células têm pelo menos 50 genes diferentes que nos ajudam a lidar com a desidratação, mas as células cancerígenas não têm nenhum desses genes. Em outras palavras, uma célula cancerosa é mais vulnerável à desidratação do que nossas células. Como podemos usar essas informações? Uma das coisas que as pessoas fazem é o jejum seco, no qual não bebem água e ficam em jejum por um período de tempo. Na verdade, se você observar os dados do jejum seco, você pode triplicar seus resultados. Ele é mais destrutivo nas células cancerígenas, já que nos damos mais proteção própria e ficamos um pouco protegidos. Digamos, por exemplo, que em um determinado dia você esteja em jejum por 18 horas e não tenha bebido ou comido nada. Isso seria um exemplo de desidratação intermitente. Na verdade, não estamos restringindo a quantidade de água por dia. Estamos apenas alocando certas quantidades de água em determinados momentos. É algo para se investigar e estou apenas colocando no seu radar. Agora, se você não viu meu vídeo sobre jejum seco, deveria conferir. É bem interessante. Vou colocá-lo aqui.